Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como estão indo os vídeos? Estão entendendo bem? Qualquer coisa, pessoal, estou à disposição, tá? Me envie um zap, tá bom? Então tá joia. Olha só. Ontem nós estudamos as posições relativas entre as circunferências, né? Nós vimos que elas podem ser disjuntas, né? Tanto interna como internas, quando não tem nenhum ponto em comum. Nós vimos que elas podem ser concêntricas, quando tem o mesmo centro. Nós vimos que elas podem ser tangentes internas e externas. Nós vimos que elas podem ser secantes, coincidentes, né? Então, nós estudamos ontem as posições entre as circunferências. Também fizemos os exercícios até o 8º na página 69. E hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios na página 69, tá bom? Construa duas circunferências tangentes internas. Então, ó, tangentes internas, uma vai estar dentro da outra, tangenciando em um ponto. Tal que uma tenha centro em A e raio de medida AB, ó, centro em A e raio de medida AB. Então, nós vamos pôr a ponta seca em A e nós vamos traçar aqui, ó, essa circunferência de raio AB, certo? Tudo bem? E que AB seja o diâmetro da outra. O que é o diâmetro? Vai de uma extremidade à outra passando pelo centro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar a mediatriz de A até B, já que é o diâmetro. Então, nós vamos de um lado e do outro, ponta seca em A, ponta seca em B. Qualquer abertura que seja maior que a metade com o segmento AB. Venho agora em AB, cruzo de um lado, do outro, certo? E nós vamos traçar aqui a reta mediatriz, ó, de AB. E nós vamos encontrar, ligando o ponto A com B, que é o diâmetro, ponto de encontro dessa mediatriz com o segmento AB, nós vamos encontrar o ponto O. Agora, já que AB é o diâmetro, nós vamos pôr a ponta seca em O, abrir o compasso até A e construir essa circunferência de diâmetro AB, certo? Diâmetro vai de uma extremidade à outra e passa pelo centro, tangente à circunferência de centro A no ponto B. Tudo bem, pessoal? Ficou assim, certo? Tudo bem? 10ª questão. Construa uma circunferência com raio de medida 2,2 centímetros, tangente a uma circunferência dada, sendo T o ponto de tangência. Olha só, pessoal, observe que ele não especificou o enunciado se é uma tangente interna ou se ela é externa. Simplesmente ele disse que é tangente, no ponto de tangência. E ele disse que o raio é de 2,2. Nesse caso, como não foi dito se ela é tangente interna ou externa, nós vamos considerar as duas possibilidades. Nós vimos a propriedade de que o centro da circunferência e o ponto de tangência são colineares, então nós vamos ligá-los. Ó, liguei o C com o T, porque nós vimos a propriedade de que elas são colineares. Bom, então agora, como aqui é o ponto de tangência, a gente sabe que elas são ou tangente interna ou externa, nós vamos considerar as duas possibilidades. Nós vamos marcar o raio aqui, ó. O raio é de 2,2. Então, nós vamos vir aqui no 2, ó. 2,2. E nós vamos vir na ponta seca do compasso no ponto de tangência. Nós vamos marcar 2,2 externo e 2,2 interno. Considerando que o centro O1 e o centro da circunferência O2 de raio 2,2. Agora, com o mesmo raio 2,2, ponta seca em O1, abro o compasso até T, vou construir aqui, ó, uma circunferência tangente interna à circunferência dada. E aqui, centro, ponta seca em O2, vou construir uma circunferência tangente externa à circunferência que foi dada, certo? Ficou assim, tudo bem? Aqui o raio, então, ó, é de 2,2, tá? Centímetros, ok? Tudo bem? Consideramos as duas possibilidades. Então, há duas respostas.
a circunferência externa, a circunferência dada, tangente externa, e a circunferência tangente interna, a circunferência dada, todas tangentes no ponto T. Tá ok? Bom, então, 11º exercício. Construa duas circunferências secantes com raio de medidas 2 centímetros e 3 centímetros, cuja corda comum é o PS. Bom, então a corda comum aqui é o PS. Essa vai ser a nossa corda. Vamos ligar aqui o PS. Se o raio, então, se PS é corda, quer dizer que tanto o ponto P quanto o ponto S, eles vão estar, a circunferência vai passar por eles. Quando ele fala que o raio da circunferência é 2 centímetros, nós vamos vir aqui com a régua, ó, marcar 2 centímetros aqui na régua. Nós vamos vir em P, traçar aqui para um lado e para o outro com a medida de 2 centímetros. E aqui também, ó, 2 para cima, 2 de um lado e um do outro. Dessa forma, nós vamos encontrar dois centros, ó, C1 e C2, certo? Então, ó, agora, com um raio de 2 centímetros, ó, nós vamos construir essa circunferência de centro C1 e agora a circunferência de centro C2, que é o raio é 2 centímetros, certo? Por que que isso acontece? Porque o raio é 2, e já que o ponto P e o S vão estar na circunferência, a gente começa por ele com 2 centímetros, 2 de um lado e 2 do outro, onde se cruzaram vai ser o centro, e aí com 2 centímetros, é a mesma distância de 2, construir uma circunferência. Encontramos duas soluções com raio de 2 centímetros, C1 e C2. Agora, nós vamos fazer com 3 centímetros, ó, ponta seca em 0 até 3 centímetros. Novamente, vamos pôr a ponta seca em P, de um lado, do outro, e em S, de um lado e do outro. Agora, o raio é 3 centímetros. Vamos chamar esses centros de O1 e de O2. Agora, a ponta seca em O1, raio é o mesmo, né, 3 centímetros. Abrimos, colocamos a ponta seca em O1 e construímos outra circunferência onde a corda PS é a corda da circunferência feita de raio 3 centímetros, construída, né? Ponta seca em O2, abertura TS. Vamos construir essa outra circunferência de raio também 3 centímetros, certo? Tudo bem? E ficou dessa forma o nosso problema. Duas circunferências de raio 3 centímetros e duas circunferências de raio 2 centímetros, sendo que PS é a corda de todas, comum a todas. Tudo bem? Certinho? 12ª questão. Sendo K e W, foi dada aqui no problema, ó, K e W, certo? Os pontos comuns de duas circunferências secantes, desenhe a circunferência de centro O, mas a gente não tem o O, olha no desenho, né? Tal que a distância entre os pontos O e C, mas nós temos o C, seja de 3,5. Bom, então, nós vamos aqui, como nós temos a corda aqui, ó, KW, nós vamos começar por aqui, ó, por KW. Essa é a corda KW, ó. Nós vamos achar a mediatriz dessa corda, que nós vimos uma propriedade, a 12, que fala que a reta determinada pelos centros das circunferências secantes é mediatriz da corda comum, e ela passa pelo centro. Então, nós vamos fazer a mediatriz aqui, ó, de KW. Qual que é a abertura maior que a metade? Cruza de um lado, cruza do outro. Vem em W com a mesma abertura, cruza de um lado e de outro. E aqui nós vamos, então, ligar aqui, ó, e achar a reta mediatriz da corda KW. E aí ele fala, tal que a distância entre os centros O e C seja de 3,5. Então, nós vamos vir aqui, marcar 3,5 no compasso, tá? Ó, 3,5, certo? Ponta seca em C, nós vamos encontrar aqui, ó, O1 e O2, que é a distância entre os, então, O1 e O2. E ele especificou pra gente também o quê? Que elas são secantes e passa pelos pontos
K e W. Então, nós vamos pôr a ponta seca em O1, abrir o compasso até K, porque o K e o W vão ser pontos dessa circunferência. E vamos construir essa circunferência, certo? Agora, a ponta seca em O2, nós vamos abrir o compasso até K ou até W, porque elas são secantes em K e W, né? Se passa por essas cordas. E assim, nós construímos as duas circunferências secantes. Então, ó, sendo K e W os pontos comuns, as duas circunferências secantes, então essa é secante a essa, desenhe a circunferência de centro em O, tal que a distância entre o centro O e 1 seja 3,5. Então, nós construímos as circunferências. Tudo bem? Então, hoje, pessoal, nós vamos até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Um beijo no coração. Bye, bye. Saudades. Beijo. Tchau, tchau.